Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelers, como vocês estão? Bem-vindas a esse novo episódio com a Carol Marçal. Ela que é uma psicóloga incrível, gente. Esse papo foi muito gostoso, com muitos aprendizados, muitas reflexões que todo mundo precisa ouvir, colocar em prática no dia a dia. A gente falou muito sobre ser protagonista da própria história. A gente falou sobre racismo, sobre recortes raciais, como que isso influencia no processo de autoconhecimento das mulheres negras. Foi um episódio muito importante, muito incrível. Tô muito feliz que você tá aqui. Antes da gente começar, queria te pedir para seguir a gente nessa plataforma de áudio que você está nos ouvindo, colocar 5 estrelinhas se for no Spotify e, obviamente, seguir a gente lá no @escuta.ela no Instagram e me contar nos directs o que você achou desse episódio, compartilhar para que mais e mais pessoas escutem todos esses ensinamentos e todo esse papo delicioso. Sem mais delongas, bora escutar ela. Olá, escutelers! Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Carolina Marçal. Ela que é psicóloga cognitiva comportamental, antirracista e mentora de psicólogas. É isso? Eu roubei do seu Insta essa frase. Isso mesmo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Fê. Imagina, é um prazer falar com você. E bom, eu vou começar pegando também uma frase que está na sua bio, onde você fala: auxiliando mulheres a se tornarem protagonistas da sua própria história. Então, sendo assim, vamos começar com você contando um pouco da sua história. Então, quem é a Carol, afinal? Vamos sim. Bom, a Carol, como você bem disse, trabalha como psicóloga e começou atendendo, os mais diversos públicos, mulheres, homens, adolescentes, só que começou a se interessar muito mais pelo mundo feminino, principalmente com o recorte racial, observando ali as diferenças, as semelhanças de gênero, mas as diferenças de raça, quando a gente fala de saúde mental. Eu comecei a me interessar cada vez mais por esse tema e aí decidi atender apenas mulheres, só mulheres. Legal. E a protagonista, Fê? Mulheres, nós somos socializadas a ser muito boazinhas, quietinhas e gentis, essa visão do sacrifício, essa mulher que se sacrifica e que está sempre ali para servir, disposta a ajudar. E isso tem gerado, muito impacto na saúde mental das mulheres como um todo. E a questão do protagonista nada mais é do que ser minha própria referência, poder bancar meus desejos, poder bancar o que eu quero fazer, o que faz sentido para mim. E realmente a gente se desassociar dessas ideias de isso não é coisa de mulher, mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas de fato, assim, a gente se responsabilizar, pelo nosso futuro, pela nossa carreira, pelas nossas escolhas, não ser tão refém, da opinião alheia, do medo, a gente sabe que mulheres também são socializadas a ser muito inseguras em relação a tudo, Então, o protagonismo é isso, realmente poder tomar as rédeas da nossa vida e da nossa história. Ai, que lindo! Não, e a minha pergunta seguinte era justamente sobre como que você instiga isso na vida das mulheres, como que você instiga elas a buscarem essa referência de si dentro da própria história, porque revisitar a história é sempre difícil, É dolorido. Sim. Inclusive, hoje foi um dia que eu escutei o episódio que, agora que você está ouvindo, é o episódio anterior, com a Maia, que eu falo muito sobre a história também, sobre a infância, e, caraca, foi puxado, assim, pra mim. Eu saí com lágrimas, porque às vezes a gente revisita algumas coisas que nos marcaram, que podem também ter sido coisas transformadoras positivas, mas que também tem as coisas que foram doloridas, sofridas. Então, como que você conduz essa trajetória com as mulheres que você trabalha? Eu gosto muito da internet, Fê? Porque a internet, ela amplia a nossa voz e a gente consegue realmente conversar com mais mulheres, alcançar mais mulheres, Porque a gente sabe que, infelizmente, não é todas as mulheres que vão ter acesso a um processo terapêutico, Então eu gosto muito da internet para isso, para poder alcançar mais pessoas, mas entendendo que o nosso destino final é a terapia, Em que sentido? Por mais que a gente tenha conversas muito legais no Instagram, nada vai substituir o processo terapêutico, Aquele momento onde eu estou ali, sendo guiada, acompanhada por uma profissional, que, como você disse, não é fácil, revisitar o nosso passado, conhecer nossa história, ressignificar as coisas que a gente vivenciou, Então a gente vai para esse caminho abrindo esse espaço, onde a mulher se sinta segura, onde ela não se sinta julgada, onde ela possa se entender. E uma coisa bem legal, Fê, do entender.
Porque a gente não aprende a observar emoções, pensamentos, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com nossos pais. Então a terapia é um momento quase que assim, uma descoberta de algo que estava aqui o tempo todo e eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido isso, né? Então é um processo, sim, que muitas vezes pode ser difícil e doloroso, mas muito necessário. Nossa, demais, 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 demais. E eu fico muito feliz de ver mulheres trazendo essa conversa na internet, porque às vezes é o que instiga as pessoas a buscarem mais a fundo, né, esse processo de autoconhecimento. E eu vejo que você fala de uma forma muito interessante com as mulheres. Inclusive, você fez um post que eu achei bem legal, que eu comentei com você, né, sobre as coisas que as mulheres brancas aprendem aos 13 e as mulheres pretas aos 23. Meio que falando dessa diferença de timing nas experiências, né? Então me conta um pouquinho mais sobre como que é isso pra você, como que você observa isso no seu trabalho e essa diferença seja em relacionamento amoroso ou até no processo de autoconhecimento mesmo. Com certeza. Na graduação, né, Fê, psicologia, ali quando a gente fala de faculdade, infelizmente não é algo que ainda é colocado, né? A gente aprende uma teoria e a prática ela é universal, né? Que ela vai ser igual para todo mundo. E na prática, quando eu comecei a atender mulheres, eu comecei a perceber que tinham muitas semelhanças em mulheres negras e eram mulheres negras com contextos muito diferentes. Contexto familiar, contexto religioso, contexto financeiro, e ainda assim muitas coisas se semelhavam. Eu comecei a estudar mais a fundo, né, sobre esse recorte racial mesmo, que infelizmente a graduação de psicologia ainda não faz, para entender o que afetava, por que as semelhanças existiam, né? E esse post que você está dizendo, né? As mulheres brancas aprendem aos 13 e as mulheres pretas aprendem aos 23. Por quê? Primeiro vamos falar de contexto, né, no nosso país. A gente sabe que as mulheres pretas são as que estão abaixo em qualquer índice de violência. Né? São as que mais sofrem violência obstetrícia, as que mais sofrem violência física, as que mais sofrem violência sexual, né? A maioria, quando a gente fala de mãe solo, né, mulheres aí que estão criando os filhos sozinha. Então a gente entende que o quanto, né, o racismo vai afetar todas essas áreas e a gente entende que essas mulheres pretas, em muitos momentos, não têm condição, por exemplo, eu sou uma mulher, vamos pensar numa adolescente aí de 14 anos, né, que ela não tem condição financeira de estar em terapia, que ela nunca teve acesso ao quanto aquilo é importante, ou que ela não consegue nem mesmo vivenciar a adolescência dela. Por quê? Porque a mãe sai para trabalhar, ela tem que criar os irmãos mais novos, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar, então ela não consegue viver a adolescência dela, né, de uma forma plena, como a maioria das mulheres brancas consegue viver. E quando a gente fala maioria, né, porque a gente também está falando de desigualdade social, né, que a maioria das mulheres pretas ainda não alcançaram, né, esse patamar, esse lugar realmente de condição financeira mesmo, né. Então vamos falar um exemplo muito legal que você falou de relacionamento, né, que é o que aparece muito na clínica. Por conta do racismo, qual a experiência que as mulheres negras têm na adolescência? Que as amigas brancas estão começando a ficar, a namorar, e as meninas pretas não. Por quê? Porque os meninos não se interessam por elas. Né? Quando a gente está falando de padrão de beleza, e todos nós, né, homens, mulheres, pretos e brancos, tivemos o mesmo referencial, né, na televisão, nos filmes. Quem é a mulher bonita? Quem é a mulher atraente? Né? Então, esse histórico é uma coisa que é muito comum, que até eu sei que choca as pessoas quando a gente conta, né, na clínica, de mulheres pretas aos 23 anos que nunca beijaram, que nunca se relacionaram, né, ou que tiveram essa experiência de uma forma muito tardia, né, muito difícil você conhecer uma mulher branca que tem 23 anos e nunca beijou. Sim. Né, muito difícil que isso aconteça. Nossa, muito, e imagino que seja muito isso de referencial, né, que eu imagino que de uns tempos pra cá isso tem se transformado, né, a gente tem visto mais personagens negras também nos desenhos, né, nos filmes, mas eu imagino que tem toda uma geração que nunca se identificou com nada, né, que nunca se olhou e falou, nossa, olha que incrível essa princesa, essa guerreira, essa mulher que tá aqui na capa, ou que tá todo mundo vislumbrando, nossa, mas ela é completamente diferente de mim, né, então vai ver que eu não sou merecedora de estar aqui, de ser essas coisas que essa pessoa é, né. Com certeza, ainda mais quando a gente fala de referência, a gente fala de estereótipo também. Uhum. Quando a gente fala de contos de fadas, princesas da Disney, são todas, né, mulheres bem magras, a cintura bem fina, todas brancas. E aí, quando a gente fala de mulheres pretas, onde a gente não se enxergou na adolescência, eu brinco que na minha época, né, eu tenho 28 anos hoje, a gente queria brincar ou de ser a Angélica, ou de ser a Xuxa, ou de ser a Eliana. Né? Sim. E totalmente diferente de mim, e aí rolava aquele desconforto na brincadeira, tipo, não dá pra você ser ela porque você não parece com ela, mas não parecia com ninguém,
né? Não tinha Total. nenhuma referência. E tem um outro post que você fez que eu achei muito incrível, que me fez pensar bastante também, que o título era Isso é Coisa de Branco, onde você fez uma pesquisa, acho que nos stories, né, e você instigou as seguidoras mulheres pretas a contarem o que elas gostavam de fazer, mas que julgavam ser coisa de branco. Isso. E, infelizmente, todas as respostas eram coisas muito boas, coisas que fazem bem para a saúde, muitas vezes. Então, por exemplo, praticar yoga, ou ter boas roupas, ler livros, viajar de avião, fazer terapia, inclusive. Sim. Então, me conta um pouco mais sobre isso e como foi encarar essa realidade e iniciar essa conversa online. Essa conversa online, ela precisa ser iniciada. Uhum. Essa é a questão, a gente precisa falar sobre isso, até porque tudo isso está muito naturalizado. Porque é isso, pessoas pretas responderam a caixinha, pessoas brancas responderam a caixinha, e é tudo muito natural, por quê? Também quando a gente fala de referências e estereótipos. Tudo que é bom, a gente aprendeu a ligar a cor branca, né? Até porque quando a gente, né, acesso a médicos, a maioria dos médicos, brancos, a maioria dos professores, brancos, advogados, brancos, pessoas famosas, brancas. E, já por outro lado, maior índice de população carcerária, pessoas negras, né? Maior índice de pobreza, pessoas negras. Até vamos falar de coisa bem recente, na pandemia. Maior número de pessoas que faleceu, pessoas negras, né? Então, tudo isso faz a gente naturalizar muito que o bom tá sempre ligado à cor branca, né? E aí isso é algo que chega muito na clínica, assim. Tem mulheres negras que às vezes né, estão acessando bons empregos, bons salários, se sentem muito ocupadas, né? Porque a minha família não vivencia isso, ou porque até outras pessoas do meu grupo racial não vivencia isso, né? Uhum. Porque é uma coisa também que pessoas brancas não passam, assim. As pessoas brancas não se preocupam com todo um grupo étnico. Uhum, sim. Eu tô bem, eu conquistei, e é natural. É isso. Né? Então, houve esse sentimento de culpa ou um sentimento muito forte de inadequação, né? Deslocamento. Eu não posso estar nesse restaurante, eu não posso dar essa marca de roupa. Né? A gente vê isso até, vamos pegar exemplo, mais uma vez, na internet como exemplo. Influenciadoras negras que às vezes estão questionadas porque compraram um produto de maquiagem que tinha um valor muito alto. Né? Quando as influenciadoras brancas a gente vê aí mostrando todos os dias, né? Produtos de marcas caras, e é natural porque a gente aprendeu a naturalizar essas coisas. Né? Então, isso é coisa de branco, às vezes coisas que não passam pela nossa cabeça conscientemente. Né? Tá tão natural que aquilo vai simplesmente perpetuando. Mas é o que você disse, é sempre ligado a coisas boas e, assim, coisas básicas. Ler um livro, era um dos exemplos. Ir a um restaurante, fazer viagens. A gente tá falando de coisas naturais. Ou fazer terapia, que é, né, cuidar da minha saúde mental. Mas pra gente ver, Fê, que até isso, né? Até eu me cuidar ou até ter acesso a coisas boas é algo que parece muito distante, porque nós acostumamos a ligar pessoas pretas a dor e sofrimento. São sempre pessoas sofridas, pessoas pobres que precisam de ajuda, que estão sofrendo. E a gente aprendeu meio que é isso que a gente tem acesso, sabe? Esse é o meu lugar. Porque quando a gente costuma, né, agora, e realmente isso tá melhorando ainda bem, a gente tá, né, trazendo mais essa conversa pra mídia, mas geralmente filmes, os sets com pessoas negras são filmes pra falar de racismo. E são sets pra falar de racismo. Exato. Né? Tanto é que até mesmo influenciadores pretos, o que as pessoas esperam dele? Que ele fala de racismo. E ele é cobrado, né? Eu sou cobrada. Ah, você viu tal caso? Fala sobre tal coisa, sobre tal assunto, e tem vezes que a última coisa que eu quero falar a respeito é falar de racismo. Uhum. Sabe? Porque também dói pra você, imagino, né? Exatamente, porque também dói em mim e pra mim, até você citou essa questão da dor, eu lembro num programa que eu vi uma Emicida falando sobre isso, né? Que as pessoas te solicitam, fala aí de racismo, quando a gente tá falando de uma violência, aquilo me dói, mas a gente tá falando de uma forma banal. Sim. Coisa que a gente não faz com outras violências. Você não chega numa mulher que foi agredida fisicamente e falei sobre quando você... Não é assim que as pessoas tratam, mas o racismo, ele é muito banalizado. É algo que dói e as pessoas... Não, falei sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos tocar no assunto, ou até vamos, né, tocar no assunto de forma desrespeitosa. Isso não existe, isso é drama, isso é invenção da sua cabeça, que é uma outra coisa que aparece muito na clínica com mulheres pretas, que eu achava que era coisa da minha cabeça, achava que eu estava imaginando, que eu tinha entendido errado. Mas hoje que a gente tem, né, mais acesso a outras pessoas pretas, principalmente na internet, a gente vê que as histórias são muito parecidas e que não é coisa da nossa cabeça. Com certeza. E eu queria que você contasse um pouco, então, também sobre a sua história, a sua trajetória de autoconhecimento. Como que foi pra você perceber que você gostava desse universo,
que existia um espaço para você, que você queria pertencer nesse espaço também da saúde mental, de ajudar as pessoas? Porque eu também imagino que dentro da faculdade tenha também uma gama muito maior de pessoas brancas se formando como psicólogos, terapeutas, do que negras. Como que foi isso para você? Eu meio que caí de paraquedas na faculdade de psicologia. Eu lembro que eu queria medicina, e aí no último ano, achei interessante, vou fazer psicologia, né? E aí, ainda bem, gostei muito do curso, me identifiquei bastante, né? Comecei a trabalhar com isso. E uma coisa boa, né, Fê? Hoje, também por conta da internet, as pessoas estão muito mais tendo acesso a informações sobre saúde mental, né? Porque isso ainda acontece, mas antigamente com muito mais força, que é bobagem, é coisa de gente rica, é drama, é desnecessário, é coisa de gente louca. Louca, com certeza. A primeira coisa que vinha na cabeça, eu acho que até há pouco tempo atrás, tá? Eu acho que depois da pandemia, eu acho que as pessoas valorizaram um pouco mais essa questão, mas há pouco tempo era coisa de gente louca. Sim, com certeza. Ainda a gente ouve isso ainda, né? Vamos falar que está por completo disseminado, mas ainda bem que a gente está quebrando isso, na verdade está trazendo o quão importante é, né, Fê? Principalmente quando a gente fala de mulheres. Vamos falar de mulheres brancas aqui que vivenciam machismo todo dia, vivenciam essa violência e essas dores, né? Opressão estética, coisas do tipo. E a mulher negra vive uma dupla violência, machismo e racismo. E isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental. Então é muito importante para mim ter feito essa trajetória, que é conhecido essas pessoas na clínica, né? Entendido o que era importante trazer, o que era importante falar. Querer usar a internet como plataforma para alcançar pessoas que eu sei que hoje não vão ter condições de estar em um processo terapêutico, né? Abrir a conversa, né, Fê? Porque às vezes você tá aí na sua casa e você tem um estranhamento ali, mas você não sabe muito bem colocar em palavras, não sabe muito bem o que tá sentindo. E quando a gente ouve, né, outros relatos, outras histórias, a gente fala, então é isso que eu sinto, é por isso que eu me sinto assim, é isso que acontece, né? A gente sabe que pós-pandemia cresceu muito mais, né, o assunto saúde mental e atenção para isso, especialmente porque o Brasil hoje, né, é o país com mais pessoas ansiosas do mundo. Jura por Deus? Tá falando sério? Sim, isso diz muito sobre a gente. Ai, que canseira. Eu faço Mais super ansioso parte do mundo. eu faço parte dessa porcentagem aí. E eu sinto muito por todos nós, sério. Eu acho que isso é óbvio que diz muito sobre a nossa sociedade, sobre o nosso governo, sobre tudo, né? Sobre tudo, exatamente. Sobre o nosso acesso, né? Também hoje não está em primeiro lugar mais, mas é um dos países que mais passa tempo no Instagram. Né? Isso também diz algo sobre a nossa relação com a ansiedade. Pelo amor, gente. Eu faço tanto post para é meio, como se fala, assim, meio, não é hipócrita a palavra, mas eu esqueci. Porque eu trabalho na internet, tô sempre postando, mas eu vivo falando para pessoas, sai, tipo, vire a vida um pouco, olha ao seu redor. Mas não sabia dessa estatística. Sim, na verdade, a nossa tem uma dualidade na atualidade, né? Porque o Instagram é uma plataforma que nós usamos para o nosso trabalho, sim, né? Sim. A gente está lá com essa intenção, mas sim, sempre temos que lembrar desse período off, de se desligar, ou até mesmo falando mais uma vez de mulheres, né? Algo que aparece muita frequência na clínica, comparação, né? Que as redes sociais aumentaram isso em 1000%. Demais, demais. Eu acho que assim, a minha relação com a internet melhorou muito quando eu fiz uma limpa, assim, pesada das pessoas que eu seguia. E até hoje eu me vejo caindo. Sabe quando você vai de um pra um, você vai pra uma marca, você vai cair numa pessoa, você cai na outra, de repente você para numa pessoa, e normalmente é outra mulher, né, que você tá se comparando. E aí, cara, você entra num poço, assim, né? Que você começa, nossa, olha o corpo dela. Eu não tenho Com nada certeza. disso. Olha a vida dela, olha o que ela faz, olha os amigos, olha o que ela come, olha onde ela vai, nananã. E aí, só que agora eu tenho consciência de quando eu tô nesse lugar, eu falo, não, tchau, vambora, tipo, vou ver outra coisa, vou ver um cachorrinho, vou ver um videozinho mais leve, mas eu vejo que muitas pessoas não têm essa consciência, então elas se perdem nisso e realmente se afundam nessa comparação, né? E esquecem que as redes sociais também é um recorte do recorte do recorte da vida daquela pessoa, onde ela escolheu a melhor foto, o melhor take, o melhor segundo, o melhor momento, né, pra postar. Com certeza. E a gente compartilha o que a gente quer compartilhar. É o que a gente escolhe compartilhar. É muito improvável que a gente veja pessoas compartilhando coisas ruins, né? Fracassos, momentos de tristeza. Mas quando você fala dessa consciência, é uma das minhas coisas preferidas na terapia. Né? Porque a gente vive muito no automático. A gente não pensa sobre quase nada. Estar em processo exige isso da gente.
que a gente se observe, pense no como eu tô me sentindo, pense no que eu tô pensando, né? Presta atenção nos meus pensamentos. E quando você pergunta da minha trajetória, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, porque eu estudei a vida toda em escolas particulares, então sempre rodeado de um ambiente onde a maioria das pessoas eram brancas, e eu lembro que eu não tinha essa consciência do eu sou negra. Até porque eu ouvi a vida toda o quê? Ah, você não é negra, você é morena, você é morena, você é morena. Aquelas pessoas quase que me consolando, assim, não precisa ficar preocupada, tá? Você é morena, não se preocupe, você não é negra. E ouço até hoje, inclusive, infelizmente ainda acontece. E aí, quando eu entrei na graduação, né, comecei ali a ter acesso à saúde mental, à psicologia, e a questão do autoconhecimento, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente fala também muito de estereótipos. E mulheres negras são muito estereotipadas, né? Ou aquela globeleza, aquela mulher super hipersexualizada, né? Que é, inclusive, a gente tá falando da diferença da adolescência de mulheres brancas e pretas, né? É muito comum a gente ouvir relatos de, ó, eu vou ficar com você, mas escondido. Né? Eu vou ficar com você, mas ninguém pode saber. Ou aqueles caras que só querem se encontrar com mulheres negras se for sempre em casa. Sabe? Nunca pode ser num lugar público, nunca pode ser num barzinho, sempre tem que ser na casa e sempre com um interesse muito explícito no sexo. Sabe? Sim. Alguns são mais sutis, outros deixam isso explícita desde o começo, né? Então, ou é a mulher que é hipersexualizada, ou aquela mulher que é vista como muito forte, né? Isso é muito comum em estereótipos de filmes e séries americanos. Aquela mulher que é aquela mãezona, né, que cuida de todo mundo. Porque essa mulher, ela é o quê? Ela não olha para as atenções dela. Pro que ela precisa, pro que ela quer. Só pros outros. É só pros outros. É só pros outros. A questão da mulher que é muito forte, né? Essa é uma outra diferença que a gente tem que pontuar, né, Fê? A questão do sexo frágil, a fragilidade feminina, ela é colocada para mulheres brancas, né? Mulheres pretas são vistas como aquelas mulheres que aguentam tudo. Aguentam qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento. Tanto é que isso é tão surreal que existem vários relatos, né, de pesquisas mesmo da violência obstetrícia, de médicos e enfermeiros falando, assim, que não precisa dar mais anestesia porque mulheres negras aguentam mais dor mesmo, assim. Eu já ouvi falar disso. A gente chega nesse ponto. Eu já ouvi, eu achei, assim, cruel, pra dizer o mínimo. A gente chega nesse ponto de tamanha crueldade, Fê, que tem estudos também que mostram, né, em orfanatos, que crianças negras são muito menos pegas no colo, que quando elas estão chorando, tem relatos do tipo, ah, não, pode deixar chorando, tipo, ela pode esperar. E bebês, a gente tá falando de bebês. Estamos falando de crianças aqui, né, que eram sempre as últimas a tomar banho, sempre as que, né, eram deixadas chorando por muito tempo, as que recebiam menos colo, recebiam menos abraço, né, por isso que eu falo do naturalizado. É tão natural no nosso inconsciente, que é isso, eu tô vendo bebês, e eu estou de uma forma ali inconsciente, supondo que ela pode esperar, ela é mais forte, ela... Sabe? E eu tava pensando aqui nessa questão também até dos desenhos e tal, tipo, a donzela indefesa sempre é a princesa branca, né? E as poucas personagens que tentam, por exemplo, eu amo o filme da Tiana, né? Que é a princesa negra. Mas ela não é indefesa, né? Ela tá, tipo, batalhando sempre pelo trabalho, e a amiga dela branca, que é meio a coitadinha, que tem tudo, né? Que chora por tudo, e a Tiana não, tipo, batalhando o tempo inteiro, sem colo, sem nada, guerreira. Exatamente, você deu um ótimo exemplo. Até vamos pensar até na Mulan, né? Asiática. A princesa não branca, ela também não é frágil, que precisou de um príncipe para resgatar ela, muito pelo contrário, né? Então essa ideia de realmente de força, que ela vem atrelada a mulheres que não precisam de ajuda, não precisam de carinho, não precisam de afago. Quando a gente fala da solidão da mulher negra, vai muito além do campo afetivo, né? É uma mulher que só se sente sozinha nas amizades. Porque é outro relato muito comum, assim, você ter amizades que só solicitam você, só demandam você. Elas querem que você escute o desabafo delas, aconselhe, ajude, mas quando você precisa, isso nunca vem. Esse aconselhamento nunca vem, esse carinho nunca vem. E aí, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, e isso é uma coisa muito doida, né? Porque a gente se vê no espelho todos os dias, mas a gente ouve relato de pessoas negras que é o quê? Na minha vida adulta, eu descobri que eu era negra. E aí, quando a gente fala de revisitar nossa história e os momentos que doem, é porque você começa a lembrar de muitas coisas que você vivenciou na infância e adolescência, e você não entendia muito bem por quê, e agora você fala, ah, era racismo. Isso foi racismo. Imagino. E na sua trajetória, assim, também, você imagina que na faculdade, no seu processo até com outras mulheres, você acaba revisitando a sua também,
né? Sim. E você sente uma diferença, assim, por exemplo, até de geração, vai, dentro da sua casa, das mulheres negras da sua família, a forma com que elas se relacionam com elas mesmas ou com a sua história, e como você, que já teve, né, esse acesso à informação, esse acesso ao autoconhecimento, vai deixar como legado, né? Um novo start, assim, vamos dizer. Com certeza, sem dúvida, né, Fê? As gerações passadas eram mulheres que nunca ouviram falar sobre, falaram sobre, que já estavam muito habituadas, e habituadas a gente coloca aqui muito entre aspas, de uma forma muito ruim, mas habituadas a ocupar, esse é o meu lugar. Uhum. Ou meu lugar é de servidão, ou meu lugar é de solidão, esse é o meu lugar, né? E agora é por isso que eu falo que eu sou muito grata à internet, a gente sabe que a internet traz muitas coisas ruins, sim, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas boas, que é essa informação, que essa é a diferença da nossa vida, né? Das gerações que passam nossos pais. Eu até brinco assim, nossos pais, para saber como é que tava a vida de um colega, tinha que encontrar o colega. A gente não, a gente segue as pessoas, a gente tá ali por dentro, entre aspas, de tudo que tá acontecendo, a gente tem um tipo de contato ali, né? Então a internet, ela auxilia muito, e é o meu trabalho, né? É o que eu tenho mais vontade de fazer, que é mostrar para mulheres negras que não existe esse único lugar pra gente, ponto, acabou, não. Uhum. E é também a questão de ser protagonista. Eu escolho os lugares que eu quero ocupar, eu busco os lugares que eu quero ocupar, e eu vou fazer aquilo, né? Ser pertencente, em que sentido? Às vezes a gente ainda tem desconfortos. Eu me sinto desconfortável estar num lugar chique, eu me sinto desconfortável estar num lugar caro. Afinal, e é uma coisa que quando a gente começa a fazer, a gente não para mais, né, Fê? Que é observar quantas pessoas negras tem no local. Uhum. Uhum. Geralmente, ou eu sou a única, ou tem eu e mais um. Né? E aí, quando tem mais, geralmente são funcionários, pessoas trabalhando, mas nunca experimentando ali daquele lugar. Né? Então, o autoconhecimento, por que ele é muitíssimo importante também? Para entender o que é nosso, que é meu, eu sou assim, isso faz sentido para mim, eu quero ser assim, e o que é mecanismo de defesa ou resquício do racismo ou resquício do machismo. Né? Vou te dar um exemplo, assim, mulheres que contam na vida adulta que são pessoas tímidas. Eu sou tímida, eu gosto de ficar mais na minha, etc. E quando a gente vai revisitar a história dessa mulher, a gente entende que ela não é tímida. A gente entende que ela foi silenciada muitas vezes. Sim, imagino. Que ela teve ali uma família, um ambiente invalidante, ou amigos, né? E aí eu entendo que não. Então não é que eu sou tímida, é porque os ambientes foram fazendo cada vez que eu me calasse. Né? Então o autoconhecimento, ele traz também o protagonismo, porque é isso, eu entendo o que eu realmente sou e o que eu quero ser, e o papel que me colocaram, um lugar que me colocaram, mas que não é um lugar que eu quero fazer parte. Uhum, uhum. Ai, que aula, sério, Carol. Muito obrigada por tudo isso que você compartilhou. Eu achei as filosofias, né, as ideias, os compartilhamentos, as reflexões, tudo muito importante. E eu amei essa coisa de ser protagonista mesmo da sua história, de você explorar a sua história, explorar quem você é, para assim tomar rédea, sabe? A partir de agora, eu tomo conta da minha vida e eu vou ser o personagem principal, né? O resto vai ser os meus coadjuvantes que vão fazer parte, são importantes. Hoje, inclusive, eu ouvi uma frase, calma, deixa eu pensar. Era, eu sou urgente, os outros são importantes. Eu acho que tem muito a ver. Uma ótima frase, né? Porque às vezes a gente se sente até egoísta, né? De estar colocando a gente na frente, né? Colocando a gente como protagonista da nossa vida e não como coadjuvante, né? Tá todo mundo ali no mesmo... Ou até figurante da nossa vida. Mas não, eu acredito muito que a partir do momento que a gente toma rédeas da nossa vida, que a gente se empodera, né? De quem a gente a gente, inclusive, consegue ajudar mais as pessoas ao nosso redor. Sem dúvida, uma outra pauta que tá sempre aparecendo no Instagram e na clínica, né, Fê? Porque, como eu disse lá no começo, a mulher aprende a servir e a cuidar do outro, né? Só que quando a gente fala desse impacto na saúde mental, são mulheres que estão chegando à consciência de que se eu não tô bem, eu não sou boa pra ninguém. Não sou uma boa profissional, não sou uma boa mãe, não sou uma boa amiga, porque eu não estou bem, né? É até aquela brincadeirinha, se eu te perguntasse as pessoas mais importantes da sua vida, quanto tempo você demoraria pra falar você? Né? Porque é algo que a gente não é ensinado a fazer, a pensar em mim. Tanto é que tem essa dualidade, né? Do ou eu sou essa pessoa extremamente boa e prestativa, a gente liga isso ao ser boa, né? Ou eu sou uma pessoa egoísta. É ruim pensar em mim, é ruim me priorizar,
né? Só que muito pelo contrário, e é muito legal ver esse processo na terapia, que essa mulher chega com esse pensamento e depois fala, poxa, é muito bom e muito importante tirar um tempo para mim. É muito bom dizer não, né? Não quero, não vou, não faço, não posso. Porque a gente sempre tem que estar tão... E essa questão do protagonismo, né? A gente está sempre tão presa a agradar o outro, a não ser desagradável, a que as pessoas gostem da gente. Uhum. E isso acaba virando protagonismo na nossa vida. Porque eu tô sempre isso, né? Deixar ela de lado. Mas quando eu assumo esse papel, porque quando a gente pensa em filme sério, a protagonista é o quê? O enredo todo gira em torno dela. Sim, exato. É para que as coisas funcionem para ela, para quem é protagonista, né? Então, ocupar esse lugar na nossa vida, até porque eu sou a única pessoa, né, que consegue ocupar esse lugar. Eu não consigo que o meu marido, que os meus pais façam isso por mim. Tem que vir de mim. Eu brinco com as minhas pacientes que a gente pode terminar muitas relações, a gente pode se afastar de pessoas, mas da gente mesma não tem como. Eu não consigo fugir de mim. Eu estou presa a mim 24 horas por dia. Exato, exato. Então, se eu não tenho uma relação boa comigo mesmo, pensa o caos que é isso. Com certeza. E para isso existem pessoas maravilhosas como você aí ajudando as pessoas a encontrar esse caminho, a encontrar essa força interna. E eu acho muito lindo e poderoso. Então, obrigada por essa sua trajetória, que também inspira muitas pessoas. Eu espero que inspire ainda mais meninas negras que olhem para você e se identifiquem, falem, nossa, como ela é incrível, quero realmente aprender mais, posso chegar até lá. E enfim, queria agradecer muito a nossa conversa. E agora, pra gente finalizar, vou fazer um bate-bola rápido com algumas perguntinhas. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Qual seria a sua característica mais marcante? Ai, que difícil. Eu acho que ser decidida. Indecisão me incomoda. É isso e pronto. Gosto desse... É isso. Sei que é isso. Que também é autoconhecimento, né? Pra eu chegar nesse lugar, eu tenho que me conhecer. Tá. Por curiosidade, assim, qual é o seu signo? Gêmeos. Olha só, e Gêmeos ainda é decidida. Gostei. Deve ter todo um mapa interessante aí. Pra você ver. O que você mais valoriza nos amigos? Fidelidade, né? Poder confiar nas pessoas. Uhum. Qual a demonstração de amor que você mais valoriza? Minha linguagem do amor é toque físico. Eu amo abraços. Eu também, eu amo um carinho, um xodózinho. Eu amo. Se você tivesse um, ou se você tem um, qual seria o seu lema? Meu lema? Ser protagonista da própria vida. Vou falar outro lema legal, que eu gosto, que eu também trago bastante para as mulheres no Instagram, que é o que te faz bem deve ser um compromisso seu. Porque a gente escuta muito de mulheres. Não tenho tempo, não consigo ir na academia, não consigo me cuidar, não consigo fazer terapia, mas tem tempo para todo mundo na sua vida, menos para você mesma, né? Então, o que me faz bem, se é uma atividade física, se é a terapia, se é skincare, se é hidratar o cabelo, o que for. Se me faz bem, tem que ser um compromisso ali, sempre marcadinho na minha agenda. Amei, vou até usar para mim. Ótimo. E para fechar, completa a frase. O mundo seria um lugar melhor se não existisse racismo, com certeza. Com certeza. Bom, Carol, muito obrigada. Queria deixar aqui o seu momento jabá. Pede aí pra galera te seguir, fazer o que tiver que fazer. Isso mesmo, pessoal. Meu Instagram é Carolina Marçal, Marcal, né? Sem o cedilha, com 2 L's. Me procurem lá, me sigam, vamos trocar, né? Vamos conversar bastante, vamos criar. Eu gosto muito dessa ideia, né, Fê? De criar um grande grupo, uma grande comunidade de mulheres que se fortalecem, que se ajudam, que tem essa troca aí muito gostosa, né? Então me sigam lá pra gente conversar e trocar mais ideias, ficar mais juntinhas aí. Isso aí. Bom, Carol, muito obrigada. Muito obrigada pra quem ficou até o fim e até a próxima. Obrigada a você. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você adorou esse episódio. A Carol realmente é uma querida e eu acho que a gente tá saindo daqui com muitas reflexões e ensinamentos. Queria te pedir para deixar 5 estrelinhas aqui no nosso podcast e, obviamente, compartilhar nos seus stories esse episódio para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo importantíssimo. Me conta no direct o que você achou e se você compartilhar, eu vou repostar. Um beijo e até mais!